damos início ao segundo ensinamento do livro do Mestre Moria, que é um grande mestre da linha do Oriente, um grande yogi. Nosso segundo ensinamento do Agni Yoga, o Yoga do Fogo, Yoga da Transformação, Yoga da Transmutação. Então, o segundo ensinamento, ele diz: na criação, perceba a felicidade da vida. E no deserto, vire os olhos. Em chamas com o amor por Cristo, carregue alegria por Ele. Você tem asas de luz. Ao sair da vida, você me verás mais uma vez. Não se humilhe. Invoque a coragem para salvaguardar os mistérios. Compreendendo o grande presente do amor ao Deus único. Tente desdobrar o poder dos insights. Que você possa perceber a futura unidade na humanidade. A única salvação é transformar o espírito em direção à luz da verdade. O grande dom do amor vive na vida única concedida à alma destemida. Você, minha filha, quem viveu. A arte pura é a verdadeira expressão do espírito radiante. Através da arte, você ganha a luz. Então, na primeira frase, ele diz: na criação, perceba a felicidade da vida. A gente passa mais tempo ou muitas vezes ocupando a nossa vida com as mazelas. A gente dá mais importância, a gente dá mais atenção com aquilo que acontece de ruim do que aquilo que acontece de bom. Dé, você pode fechar essa janela para mim? Obrigada, amor. E no deserto, vire os olhos. Quando ele fala isso, para que no deserto a gente vire os olhos, não dê tanta importância todas as vezes que você andar pelo deserto, porque nós vamos andar. Então vire os olhos no sentido de siga em frente. Quantas vezes a gente entra num deserto e a questão que nos faz caminhar no deserto é tão simples, mas a gente fica muito mais tempo do que deveria estar nele. Então ele diz, vire os olhos para o deserto, né? Não dê importância para isso. Em chamas, com o amor por Cristo. E ele traz essa fonte da consciência crística que começa com um ancoramento de Jesus, mas está além daquela figura, né? É uma consciência muito maior, né? E que pode ser revelada a cada um de nós, né? Você tem asas de luz. Então a gente começa a compreender que a gente só está aqui de passagem. Em que momento da minha vida eu consigo usar as minhas asas? Em que momento do meu dia eu consigo dizer, eu tenho asas, né? Aqueles momentos de epifanias em que você fala, eu estou exatamente de comunhão. E quando você está de comunhão e vive nesse processo de comunhão, você voa e não caminha, né? Caminhar por essas terras no momento de hoje é difícil. Mas se você tem asas, não se torna isso mais leve, mais radiante? Você não olha, aquele que voa, não olha para as coisas de forma diferente? A cobra olha realmente para esse aspecto, mas o pássaro, ele tem uma visão total do que está acontecendo.
Então a gente precisa determinar se a gente quer continuar rastejando e tendo essa visão, ou se a gente quer olhar as coisas tais quais elas são, de uma outra ótica. E ele chama cada um de nós para esse olhar. Ao sair da vida, você me verás. Quando ele fala ao sair da vida, ele não está falando quando você desencarnar, você me verá, você vai me ver. Quando você sair dessa vida, desse cotidiano, quando você entender que isso que você faz são só cumprimentos, quando você sair desse lugar de rotina, você vai encontrar com ele todos os dias. E quando ele fala você vai me encontrar, não é que ele está falando você vai me encontrar o mestre Moria. Você vai encontrar a fonte de toda existência. Para o hinduísmo, eles falam de Atman, que cada um de nós temos uma força interna, uma consciência sagrada, e a consciência cósmica é outra consciência, né? Duas consciências, né? Para os mestres do yoga tibetano, eles dizem, só existe uma única fonte. Não existe nem a consciência átmica. Só existe uma fonte cósmica. E isso é uno, né? Então eu acho que ele pede, ao sair da vida você me verás. Mais uma vez, não se humilhe. Não se humilhe. Isso é tão profundo porque às vezes a gente fica num momento da vida que é do pedinte. Isso, eu estou o tempo todo nesse lugar do pedir, né? É quando a gente vê alguém em profundo momento de transformação e você fala, esse indivíduo tem capacidade de sair desse lugar, mas ele continua se humilhando no sentido que ele quer dizer, eu continuo sendo um pedinte, né? Pedindo amor, pedindo afeto, pedindo carinho, pedindo atenção, pedindo, né? Então ele fala, não se humilhe, né? Alguém conhece a história? Tem até um filme. Eu sempre lembro das histórias, mas não lembro do nome dos filmes ou do livro. É incrível isso. Cabeça de gente que tá ficando velha. Mas é uma história muito simbólica, que é um homem, é uma história verídica, e ele é mandado embora, ganha uma boa de uma fortuna e simplesmente vai investir com os amigos numa empresa. E ele perde tudo o dinheiro que ele tem, de toda a vida. Ele já tem 43 anos, ele perde tudo. E ele começa a entrar numa crise. A família dele não aguenta a crise dele e coloca ele pra fora. Alguém já viu essa história? Ele começa a viver, ele não tem nem onde dormir. No começo ele começa a viver albergue e depois ele não tem nem mais onde ficar. Ele começa a dormir na rua. É uma história real. Daquele Conversando com Deus? Será que é isso? É um americano. Isso. Isso, ele mesmo. Eu acho que é Conversando com Deus. Eu vi uma palestra dele com o Eckhart Tolle. Isso tem. Se você jogar ele com o Eckhart Tolle fazendo uma entrevista com ele. Isso. Será que é esse? Acho que é. Acho que é. Mais ou menos. Mas eu acho que essa história vem de encontro a quando ele fala, não se humilhe. Porque ele começa a ter a consciência que assim, ele precisa de comida, ele precisa se pedir alimento, mas ele começa a sentir que ele tá nesse processo de muito pedinte. E ele tem muita consciência, ele é um cara completamente culto, inteligente. É um que né? vai no parque, não é? Isso, e aí ele começa, as pessoas começam de alguma maneira a ajudar ele, e ele por muitos anos vira morador de rua. E ele começa a dizer assim, eu já tô começando a ficar louco. Só que tem uma coisa que diferencia ele daquele pedinte. Isso.
tem uma coisa que diferencia ele do mendigo. É esse estado que ele fala, não se humilhe. Ele não se humilhava. E aí, nesse momento, quando ele começa a compreender essa consciência, ele começa a receber mensagem. Ele acha que ele está ficando louco. E aquela mensagem começa a dizer, escreva, escreva, escreva. Alguém passa e deixa um lápis e uma folha para ele. E ele diz, bom, já fiquei louco mesmo, vou me entregar a essa loucura. E ele escreve um livro. E esse livro vira best-seller. Esse cara fica milionário. E ele hoje dá palestra motivacional desse lugar que é o princípio, ele não se humilha. Ele consegue entender a condição que ele está, mas ele não fica se humilhando porque ele mora na rua. Invoque a coragem para salvaguardar os mistérios. Então, ele teve coragem para escrever e para guardar esse conteúdo e dizer, é isso que está me transformando. Quantas vezes a gente escuta um conteúdo tão sagrado e joga de qualquer jeito a qualquer momento. Então, guarda o teu conhecimento, guarde também a tua história. A tua história é preciosa, né? Compreenda o grande presente do amor ao Deus único. Essa frase, ela por si só já diz, né? Tente desdobrar o poder dos insights. Essa é boa. Essa é boa. Desculpa, gente, eu me empolgo. Essa é boa, porque tem duas diferenças. Quando a gente recebe uma intuição, né? A gente pensa assim, um médico, você pega e recebe uma intuição dentro da medicina. Você fala, nossa, eu recebi uma coisa, vou lá, anoto. Eu não sou dotado desse dom, mas eu recebi uma intuição. Isso é uma intuição. O insight imagina você sendo um médico e você vai fazer uma cirurgia e você fala assim, ele não procede, ele não faz o mesmo procedimento, ele tem uma intuição de fazer aquilo diferente. E aquele insight, na verdade é um insight, não é intuição, aquele insight é que salva a vida daquela pessoa, né? Então são duas coisas diferentes. Quando ele fala assim, tente desdobrar o poder do insight, vá além daquilo que é seu, né? Vai além daquilo que você poderia receber e receba aquilo que não está predestinado a você. Que não estaria predestinado no sentido de eu sou uma professora de yoga e começo a receber coisas dentro da medicina. Eu consigo desdobrar os insights e passar a um processo intuitivo, tá? Que você possa perceber a futura unidade na humanidade, que olha como é tão antigo isso, em 1920, e como é tão atual, né? É onde nós estamos caminhando, tentando o que mais o Papa Francisco faz hoje. Unidade, por mais que tenha as suas crenças religiosas, mas ele mostra a todo momento essa questão da unidade. Eu acho que eu falei isso, a foto dele reverenciando uma indígena, enquanto a indígena tocava a cabeça dele. Qual Papa fez isso em toda a nossa história? Se curvar para uma índia tocar a cabeça dele. Não existe, né? A única salvação é transformar o espírito em direção à luz da verdade. Eu acho que é um pouco que a gente está tentando começar a fazer, né? Aqui, nesse grupo. Eu acho que se a gente parar para pensar, todos os livros sagrados, e coloco a Bíblia, Bhagavad Gita, Vedanta, e todos os livros que são livros incríveis e que deixam até hoje um legado e uma história tão importante para nós, para a humanidade, mas eu acredito que a verdade
não está nesses lugares, né? A verdade não está nessas escrituras, porque se tivesse uma verdade tão profunda, nós não estaríamos numa guerra hoje. Que bom que algumas pessoas é dotada de conhecimento intelectual, que no yoga a gente chama um conhecimento, como chama em sânscrito? Esqueci a palavra em sânscrito que fala conhecimento. Enfim. Satya, obrigada. O conhecimento Satya Yoga, né? O conhecimento de yoga é o yoga do intelecto, né? Bhakti Yoga é o yoga da devoção. Hatha Yoga é o yoga da prática física para a transcendência. Mantra Yoga é a transcendência através do som. Há uma verdade em todas essas práticas, mas existe uma outra verdade que está acima dessas verdades. E é essa verdade que a gente precisa comungar. Então, ele diz assim, caminhe por essa verdade. E quando ele diz lá no primeiro, se você não entender, medite. Porque aí a verdade aparece. Que não é a verdade da escrita, é uma outra verdade de consciência cósmica, né? Nem vai muito longe. Vocês sabiam que tem um sítio arqueológico de mais de 5.000 anos? E foram descobrindo uma cidade embaixo de cidade. Já descobriram 7 cidades abaixo de cada uma dessas cidades. Essa teoria falava que havia uma invasão, né? Que essa cidade acabou porque havia uma invasão ali, teve uma guerra, houve uma invasão. Todas as teorias diziam, era uma invasão, houve uma guerra de um povo que entrou intruso nessa região, e aí esse povo, hoje é comprovado que a partir desse descobrimento, isso é uma mentira. Não teve guerra nenhuma. Porque todos os ossos que encontraram dessas pessoas não tinham nenhuma fratura de guerra, nada. E todas elas morreram nas suas atividades. Algo aconteceu, uma explosão aconteceu ali. É a mesma explosão que diz acontecer. E a época que esse povo vivia, qual que era? Kali Yuga. Na mesma época que nós vivemos. Perto do Nepal, entre Nepal e Índia, ali lá para aqueles lados, tá bem? Ainda não estão escavando ainda, então isso é muito recente. Então tem livros aí desatualizados, né? Porque achavam que era isso, mas fizeram isso com o intuito de perder o valor do povo ali daquela região, né? Que é um povo indígena, não é indiano, não é um povo indígena, é comprovado já isso. Achavam que a cidade eram cidades povoadas por muitas crianças, então achavam que no começo parecia, quando foram achando os ossos, pareciam que era uma cidade de crianças. Na verdade, de tantas crianças que tinham ali, né? Quem está fazendo o curso escutou eu contar essa história. Então, precisamos olhar, você percebe? Passamos muito da nossa história achando uma coisa que não era. Com quantas outras coisas, né? Então, quando a gente fala a verdade precisa ressurgir, ela tá aí hoje. É como se a consciência cósmica abrisse o livro da nossa história para a gente ler. Então, precisamos estar atentos para ler com sabedoria. Às vezes a gente não consegue ler nem a nossa própria história. A gente não ressignifica nem o nosso próprio nascimento, né? As nossas dores, os nossos conflitos internos, né? Então, vamos primeiro começar a ressignificar os nossos conflitos, para que a verdade chegue como verdade. Porque senão, se eu tenho conflitos internos,
Ah, eu tenho um conflito com o meu esposo, eu tenho um conflito com o meu marido, eu tenho um conflito com o governo, eu tenho um conflito com o meu amigo, eu tenho um conflito com a minha meditação. Sei lá, eu tenho conflitos. Como que essa verdade chega para mim? Conflituosa. Né? Mas se eu tô limpo desses meus conflitos, essa verdade, ela chega limpa, né? Tô falando muito? Tá. O grande dom do amor vive na visão única concedida à alma destemida. Ai, adoro essa frase. O grande dom do amor vive na visão única concedida à alma destemida. Por que destemida? Porque lembra lá no começo ele diz assim, eu estou convocando você para ser um guerreiro. Você precisa ser destemido para poder enfrentar isso. Se eu disser assim, nossa, o mundo tá crítico e não sair de casa, o medo vai, exatamente. Então, seja destemido, não tenha medo, né? Através da arte você ganha luz. Ele fala arte no sentido de através do seu dom. Qual é o seu dom? A arte que ele quer dizer é o dom. Qual é o seu dom? Através do seu dom você vai ganhar luz. E uma frase anterior ele diz, a arte pura é a verdadeira expressão do espírito radiante. A arte é o dom. O seu dom puro é a sua perfeita manifestação. Acho que posso ler mais um ensinamento. Só mais um, tá bom? Aqueles que estão obcecados com questões do mundo terreno não podem receber respostas das alturas. Ó, como uma frase continua a outra, né? O destino pode ser superado se você manifestar o Cristo que se sacrificou pela verdade. Lembra que me vem, eu acho que é Gibraão? Que morreu porque estava falando a verdade? Morreu porque dizia a verdade. O destino pode ser superado. Então a gente vem com o destino, né? Mas ele pode ser superado se a gente manifestar a luz crística na vida. Então, às vezes, puxa, o meu caminho está predestinado, às vezes tal coisa, mas eu posso mudar. Né? Eu tenho o poder de fazer essa mudança. Tantos outros mestres que vieram trazer a verdade. Pensa em Siddhartha, que largou toda a sua vida de abundância para mostrar uma verdade. Krishna andou pelo mundo falando sobre uma verdade, o conflito da mente, trazendo uma verdade, né? E você tem essas fontes em você. Qual é a verdade que eu vou expressar, né? Meus amigos, a felicidade está em servir a salvação da humanidade. Ponha de lado todos os seus preconceitos e, convocando suas forças espirituais, ajude a humanidade. Dirija o feio o caminho da beleza. Quando as árvores renovam suas folhas, a humanidade florescerá no caminho da justiça. Bom, a felicidade... Oi? Pode falar. Não é lindo? A felicidade está em servir. Como que a gente pode dizer que a gente é plenamente feliz se ao meu lado, e eu não tô falando nem nem distante, e não tô falando nem de bairro, tô falando às vezes da própria família, se dentro da minha família há muito sofrimento, eu preciso estar de prontidão, eu preciso distribuir os meus dons, e eu não tô falando que a gente tem que sair na rua dando comida, não é isso. Qual é o meu dom? Eu preciso estar a serviço, porque quando eu estou a serviço daquilo que eu vim fazer, eu estou exatamente naquela felicidade, na alegria sem causa, né? Eu não tenho conflito. Quando ele convoca lá no primeiro ensinamento, que ele convoca cada um de nós para ser guerreiro,
Me lembra agora do Pierre Weil dizendo: precisamos ser pontifixes, que quer dizer, precisamos ser aquele que vai construir pontes. Ou ele diz, então vamos ser samurai. Precisamos ser samurai. Aquele que traz a harmonia, que põe ordem e felicidade, né? Ser um grande samurai é isso. A humanidade, essa a nossa função. Nossa função não é ser mãe, pai, irmão, tio, filho, amigo, professor de yoga, terapeuta, não importa. A nossa função tem que estar acima disso, né? Nosso serviço é muito maior. Ponha de lado todos os preconceitos e convoque as suas forças espirituais, porque a gente vem cheio de crenças, preconceitos, nega a nossa própria existência. A gente exclui pessoas. Vamos falar sobre isso, porque é muito importante. Pensa, eu gosto de olhar muito, eu quero ler um livro que está aí, do Jean-Yves, que alguém já leu sobre Jesus e Judas? Você gostou desse livro? Tô louca para ler ele. E assim, posso falar? Por favor. É assim, você lendo o livro, você vê que Judas, ele não pensava errado. O jeito dele pensar era muito terreno, mas assim, tinha uma lógica. Só que Cristo estava acima dessa lógica. Eu gosto muito daquela mensagem que a gente vê de Jesus pedindo para Judas: se levante, dá um beijo nos lábios em sinal de irmandade. Ele diz: eu sou seu irmão, mas levanta-te e vai fazer o que você veio fazer. Ele não deixa Judas terminar o alimento e diz: agora vai fazer o que você tem para fazer. Quando aqui fala assim, ponha de lado todos os preconceitos e convoque as suas forças espirituais, sai desses preconceitos, aceite o outro como ele é, aceite a vida como ele é, né? Sai dos seus dogmas, das suas crenças. E eu não estou pedindo para que cada um tem que sentar na mesa e comungar com aquilo que não vibra com a tua, né? Não é porque você senta com um mendigo que você tem que ser como um mendigo e dizer gíria como um mendigo e falar palavrão como um mendigo, entende? Eu me sento com você, mas eu não preciso ser como você, né? E eu não preciso ficar sentado ali também a vida toda, né? Saravá, meu pai, né? Então eu libero os meus preconceitos, mas eu consigo caminhar e convocar as minhas forças espirituais e me colocar de prontidão a algo que é muito maior. Viajei muito nisso? Não. Vocês me cortem, hein? Daqui a pouco eu falo, vamos falar. Eu tô aqui, eu falo que eu tô aqui muito de abelhuda. Tô olhando pra essa vela aqui e tentando ver se eu escuto alguma coisa. Dirija o feio ao caminho da beleza. O belo, o bom, a verdadeiro, é a representação de Deus. Não fala do feio no sentido de figurativo, né? Lembra que os terapeutas de Alexandria dizia para o ateu, aquele que não vê Deus é aquele que não vê com claridade, aquele que é ateu não vê luz. E cuidava dos ateus como se fossem doentes, assim, com muita amorosidade. O feio nesse lugar, né, de que não consegue ver o belo, né, de não consigo ver o sagrado. Eu atendo uma moça e ela está montando um instituto terapêutico para atender crianças. Ela é arte terapeuta, junto com um amigo que é psicólogo. E aí ela disse assim, puxa, a gente está co-criando uma coisa tão incrível, que a gente também quer ajudar outras crianças e tal, mas parece que a gente faz uma coisa e parece que não vai, sabe, Lô? A gente investe ali, parece que não vai. Eu falei, puxa, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um encontro, eu dou de presente para o seu instituto. Eu vou dar de presente para o seu instituto um encontro. Você
e o psicólogo, né, o teu parceiro ali, vamos fazer um olhar, vamos ver o que é que está acontecendo. Então chega o moço, eu tinha a impressão de que ele era mais velho, quando chega era um mocinho novo. Achei interessante. E aí a gente começa a fazer fala o que você acha disso, fala o que você acha disso, fala pra mim o que você acha disso. E aí eu anotando e vendo a correlação pra ver o que é que cada um tava querendo dentro daquele lugar que não tava fazendo aquele lugar fluir, né? E aí eu fiz um exercício que eu já fiz com todos vocês, pelo menos aqueles que fazem aula comigo, que faz retiro comigo, eu faço sempre, porque eu acho muito profundo, que é o exercício de Ramana Maharishi. Quem é você? Né? E aí eu fiz assim, faça um com o outro. Ele estava desconfiado, eu estava percebendo que ele estava meio desconfiado, né? Tinha uma velhinha atrás, Jesus sentado, Shiva lá em cima, um negócio de Buda embaixo. Eu senti que ele estava meio desconfiado, né? E aí, as respostas. Quando a menina perguntava, quem é você? Ele dizia, eu sou cético. Só que ele dizia, eu sou cético. Ela dizia, quem é você? Eu sou... Bom, enfim, ele foi colocando e ele estava falando pra mim. Ele não estava falando pra ela, ele estava falando pra mim. Só que olha como ele é bobinho, coitado. Tudo ele colocou eu sou. Eu dizia assim pra ele, ai meu amor, vai ler psicologia transpessoal, depois você volta aqui pra falar comigo. Porque olha aqui, meu lindo, você tá entrando em conflito só de olhar para mim. E dei risada. Como é que você quer ajudar as crianças nessa nova humanidade? Você tá vendo o ponto? Por que não tá dando? Porque você tá querendo uma coisa e ela tá num outro lugar. E na hora que ela falava pra ele, ela intimidava tanto ele, porque ela tem os dois são casados, tá? Os dois são casados. Mas ela tem uma coisa do feminino, e ela falava, e eu via ele menininho, ela já é uma mulher, e ele é mais jovem. Ele ficava até assim, ele escrevia fazendo assim, ó. Eu falei assim, essa mulher é muito pra você. Brinquei com ele. Mas você precisa se empoderar, porque todas as suas frases você me colocou um portal. Eu sou. Você está se enganando. E disse assim, você deve ter muito problema financeiro. Aí ele se rendeu. Quando eu disse isso, aí ele falou, nossa, acho que eu tenho que escutar. Porque aí eu toquei num ponto que eu acho que estava... Você está com problema financeiro. Porque você não aceita a sua qualidade. Você com certeza, porque o que você faz é dármico. E você está fazendo aquilo que você veio fazer, eu tenho certeza. Isso. Você deve estar com problema financeiro. Porque se você está fazendo o que você está fazendo e está sentado aqui comigo, a sua vida de abundância é horrível. Ele diz assim, ele só fez assim, ele só conseguia fazer assim pra mim. Ele não conseguia nem mais falar. Então, assuma aquilo que você é. Na hora que você assumir que você é, você assume esse lugar dentro desse espaço. E aí vocês dois não tem por que não dar certo. Se eu tô fazendo uma coisa pra ajudar a criança, como é que vai dar errado? Não tem como dar errado. Então, tem esse lugar de a gente assumir nosso papel, descobrir quem eu sou, sai dessas amarras, sai desses preconceitos, né? Tem gente que ainda quando a gente fala de Deus, a pessoa dá até frio de espinha. Explica qual é a etimologia da palavra Deus antes da pessoa ficar com arrepio na espinha, né? Alguém quer falar? Escutei um... Não? Tô pensando nos preconceitos, Então ele fala, quando a árvore renova suas folhas, a humanidade florescerá no caminho da justiça. O que vocês acham que quer dizer isso? Eu não quero falar agora, queria que vocês falassem. O que vocês acham? Intui aí, o que vocês acham que essa frase tão profunda quer dizer? Que a árvore é cada um de nós, né? Cada um de nós, cada folhinha dessa renascer, aí vai florescer. Então a humanidade se transforma. Sim. Eu acho que tem duas coisas. Tem a árvore individual, que somos cada um de nós, e tem uma árvore que é coletiva, né? Que é a humanidade. A folha dessa árvore. Né? Nós é a folha dessa árvore. Somos... E aí... Cada folhinha é importante. Por isso que nós temos que ser um sopro lá fora. Porque essa árvore, como energia coletiva, ela não cresce se a gente
Dê um sopro para a vida, olhar lá fora quando eu estiver caminhando diferente, parar de pensar negativo. Pequenas mudanças já fazem toda a diferença, né? Olhar para um amigo e acolher. E também dizer a verdade quando precisar dizer a verdade. Falei isso no próximo encontro, que a gente não está acostumado a escutar a verdade. Quando a gente escuta a verdade, a gente fica condoído. Ai, meu Deus do céu, por que falou assim comigo? Ó, você tá vendo? Dificuldade que a gente tem de escutar as coisas, né? Sim. De aceitar as críticas. Exatamente. Porque a nossa criança Tem pessoas que são muito difíceis de aceitar. é a nossa criança. Ai, que bom que você chegou nesse ponto. Era o próximo encontro, mas já que você trouxe, era para esse. Porque o próximo ensinamento fala disso. Que é, o quinto ensinamento fala disso. Enquanto a gente não iluminar a nossa criança, a gente vai continuar vivendo como uma criança mimada. Então imagina a holografia, a gente caminhando de mão dada com a nossa criança, que tem as dores dela ali, que estava querendo uma coisa e os pais deram outra. Todos os pais deram outras coisas, né? E a gente, quem é mãe e pai, sabe, né? Às vezes a gente falha, né? Não tem como dar 100%. Se a gente não iluminar essa pequena alma em nós, para que essa criança vá brincar nesse reino eterno, que somos nós, a gente vai continuar nessa deficiência, não escutando, fazendo birra, né? Tem aqueles que já estão adolescentes, caminham com o adolescente. Como que é o adolescente? É rebelde, não quer ouvir. A criança é mimada, né? Normalmente a criança ou é mimada ou quer fazer do jeito dela, né? Mais pivetada, mas tem uma inocência ali ainda, né? O adolescente já é aquele, eu faço do meu jeito, você não me serve, o que eu digo é a verdade. Quem é que vive normalmente na adolescência? Os nossos políticos, que acham que são o dono da verdade. O adolescente não é o dono da verdade? O que nós precisamos fazer? Precisamos equilibrar a nossa consciência vibracional, a nossa consciência espiritual com o nosso caminhar na Terra. Então, assim, tem gente que tem 50 anos e parece que age como 10. A gente precisa equiparar, no mínimo equilibrar com a nossa idade aqui agora.